Sejam bem-vindos a mais um episódio do Baldecast, o podcast do Careca. Meu nome é Iago Borges, trabalho com gestão ágil de projetos há bastante tempo. E esse podcast aqui, ele tem a missão de disseminar um pouco do conhecimento, trazendo alguns convidados importantes aqui que eu conheço. E hoje a gente vai falar com o Diego Amaral, que além de crossfiteiro, jiu-jiteiro, também é CTO de uma empresa, né, uma startup no ramo financeiro. Bem-vindo, Amaral. Muito obrigado. Obrigado, Iago, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, falar um pouquinho sobre a minha experiência. Muito obrigado mesmo. Show de bola. E, rapaz, a gente veio conversando aqui nos bastidores, né? Um pouquinho da sua vida pessoal e também da profissional. Acho que vale pra galera de casa, para começar a saber quem é Amaral, né? Vou chamar Amaral aqui porque o cara é meu amigo, né? Mas me conta um pouquinho mais aí, sua formação, como é que tudo começou na sua vida? Vamos lá. Minha formação, na verdade, eu sou formado em sistema de informações. Eu me formei em 2009, certo? Então já tenho uma boa experiência aí de mercado, algo em torno de uns 17, 18 anos aí de mercado, tá? Então praticamente quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu já comecei a trabalhar. Com 6 meses mais ou menos eu já trabalhei na área. E na verdade assim, Iago, eu meio que caí de paraquedas, sendo bem sincero. Eu comecei a gostar de tecnologia quando eu tive meu primeiro computador, com mais ou menos uns 12 anos de idade, mas era aquela coisa meio lúdica, né? Pô, um computador legal, dá pra fazer um monte de coisa. Comecei a usar a internet, naquela época internet de escada ainda, mas nunca pensei em tecnologia como profissão, né? Nunca tinha na minha mente nesse período como tecnologia como profissão. Era simplesmente algo de diversão, digamos assim. Era um hobby, exatamente, era um hobby para mim. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu tinha na minha cabeça que eu queria me formar queria fazer direito, certo? Imagina, acho que não tem nada a ver comigo hoje, certo? Porque eu gostava muito de ler, gostava de história, gostava de redação. Então, na minha cabeça, eu gostava eu ia ser advogado, né? Então, sim, meio que estava tendenciando para isso. E aí, na época também, eu gostava muito de física, matemática. Então, era um misto das duas coisas, né? Então, mas eu nunca pensei em tecnologia como ocupação, como área de atuação. Nunca imaginei isso. Até porque naquela época não era tão, sei lá, não se incentivava muito, digamos assim, né? Não existia um incentivo muito para a área de tecnologia, era algo que estava meio... as pessoas ainda estavam descobrindo muito o que era, então meio que não foi. E aí eu fiz o vestibular para Direito e, como segunda opção, eu não sabia o que colocar. Aí eu disse, porra, eu gosto de computador, vou colocar aqui Sistema de Informações. Né? E aí, em resumo, eu não passei para minha primeira opção, que era Direito, passei para minha segunda opção, que era Sistema de Informações. E aí, na época, puxa, velho, eu não quero mais ficar fazendo cursinho, já tinha mais ou menos 1 ano de cursinho, sabe? Então, eu tava bem cansado já, eu disse, pô, vou começar esse curso aí. Meus pais me incentivaram na época também. E vendo vou fazer esse curso, vou fazer os primeiros 6 meses, caso eu não goste, eu saio e tento novamente alguma outra coisa, direito talvez novamente e tal. E aí, eu comecei os 6 meses, me apaixonei, velho, e daquilo ali em diante eu entendi que realmente era o que eu queria para minha vida. Então meu início foi bem assim mesmo, foi bem aleatório, digamos assim, mas foi, acho que talvez a melhor escolha que eu fiz na minha vida, certamente. Ou como dizem algumas pessoas, foi a melhor coisa que não aconteceu na sua vida. Você ter passado para Direito, exatamente, né? Talvez poderia ser um bom advogado hoje, ou talvez eu estaria frustrado, não sei exatamente. A gente nunca vai saber, né? Porque não aconteceu, mas o que aconteceu pra mim foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Que massa, velho, que massa. E aí, depois de você ter formado, você estava contando que trabalhou num hospital. Exatamente. Nessa área de tecnologia. Isso. Primeiro eu trabalhei 7, 8 anos numa empresa de contabilidade, que ela prestava serviço para a prefeitura e câmara, então eu trabalhei com desenvolvimento de sistemas durante todo esse período. Certo? Desenvolvimento e análise, basicamente, porque a gente fazia as duas coisas, né? Então, era uma empresa relativamente pequena e tal. Aí, logo em seguida, eu encontrei uma oportunidade para trabalhar no Hospital São Rafael. E aí, no hospital, eu fiquei durante 5 anos
Durante esse período dos 5 anos, eu digo que eu envelheci 15, mas aprendi o equivalente a 20 anos de experiência, tá? Que massa. Porque o hospital, na verdade, ele acaba sendo uma empresa que tem várias empresas dentro. Então, lá tem um setor financeiro, tem controladoria, tem tributário, tem a parte assistencial, que é a parte mesmo que atende a paciente, que aí abrange várias outras áreas, né? Subespecialidades da área assistencial. Tem parte de comunicação, laboratório. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos dentro do hospital. Então, basicamente, eu rodei várias áreas do hospital, trabalhando em vários projetos. Fiquei como engenheiro de software, saí como engenheiro de software sênior, lá do hospital. E aí, assim, eu adquiri uma experiência, assim, absurda mesmo. Muita experiência. Foi 5 anos, assim, muito difíceis, porque trabalhar com o hospital não para, são 24 horas, basicamente. Apesar que a gente trabalhava de 8 às 18, mas quando dava algum problema, alguma coisa, era aquela loucura do tipo... Não tinha hora. Eu cheguei a ficar, a gente teve um problema no hospital, quando eu tinha uns 4, 5 meses, que eu praticamente dormi uns 12 dias no hospital. Então, eu ia para casa de manhã, voltava de noite, porque teve um problema no sistema lá. E assim, foi um momento bem caótico mesmo. Foi logo no início, quando eu entrei no hospital. Mas assim, foi uma experiência muito boa, né? gratificante. Assim, hoje, depois que passou, eu digo que foi bom ter vencido essa fase da minha vida, porque me ensinou muito. Me ensinou muito. E eu acho que todo mundo que é um profissional, ele tem que passar por um momento assim de que você sai um pouco da sua zona de conforto. Sabe? Criando casca, Criando casca, exatamente. Às vezes você trabalha no meu escritório lá, das 8 às 18 e tal. É um trabalho assim, não vou dizer que é fácil, não é fácil, mas assim, você tem que sair um pouquinho da sua zona de conforto, entendeu? Então, eu acho que isso daí foi bem importante para mim e eu indico assim, se você tiver a oportunidade de um dia trabalhar na área de saúde, mesmo que seja por pouco tempo, trabalhe para você ver o quão é difícil, entendeu? Sim, e ganhar experiência também. E olha que minha área também é possível de trabalhar, né? Claro, na época, inclusive, na época que eu trabalhei na Elo, eu trabalhava numa consultoria que também tinha pessoas, né, Scrum Masters na época, pro Albert Einstein, tinha para outros hospitais, assim. Não era tão comum na minha época você ter Agile nos hospitais, apesar que a equipe de TI lá era bem grande. Sim. Então, acho que a equipe de TI lá tinha mais ou menos umas 60 pessoas na época. Aí era dividido, equipe de infra, equipe de tecnologia, desenvolvimento e análise, e equipe de suporte também. Mas não era algo tão comum, Iago. Sim. Não era algo tão comum. Na época não chegou a ser implantado. Na empresa que eu trabalhei anteriormente, que eu fiquei 8 anos, a gente chegou a implantar Agile na época. Que massa. Então, a minha experiência prévia com relação ao Scrum veio dessa empresa, obviamente, mas com o período que eu fiquei no hospital, a gente fazia a gestão de projeto de outras maneiras, certo? Então a gente não utilizava muito Agile lá, a gente não chegou a utilizar. Entendi. E depois do hospital que você resolveu começar a empreender, ou foi já durante o período do Hospital São Rafael? Isso daí é legal. Na verdade, o que aconteceu? Michel, que era sócio da gente na Antecipa, hoje ele não está mais, ele foi buscar novos desafios, ele está no exterior no momento. Ele me conhecia do jiu-jitsu, a gente era amigo de jiu-jitsu. E aí, por um acaso, a gente sempre trocava. Ele já tinha uma vasta experiência na área de tecnologia, um cara muito bom tecnicamente. E aí, sempre que a gente ia treinar juntos, eu sempre tinha uma dúvida. Eu sempre levava uma dúvida para ele. Posso ver como funciona essa questão de network, né? Isso daí é super importante. Inclusive, a gente está aqui graças ao CrossFit, exatamente, né? Pois é. Então, o networking está em qualquer lugar. Está em qualquer lugar, exato. O network tá, sei lá, almoçando com alguém, tá na academia, em qualquer lugar você pode fazer network. E o meu network com ele foi exatamente nesse sentido. A gente se conhecia do jiu-jitsu, aí ele falou que trabalhava com tecnologia, e aí eu sempre levava uma dúvida pra ele, né? Pô, cara, eu tô com essa dúvida aqui, pô, me ajude aí e tal. Aí ele dava umas dicas e tal, e eu achava ele super inteligente, etc. E aí o que aconteceu? Eu trabalhando ainda no hospital, ele disse, cara, eu tô montando uma startup com outro sócio meu, que é o Camilo, que hoje é meu sócio, certo? Tô montando outra startup e eu preciso de alguém para fazer um freela. Então não tinha rodado a primeira versão da Antecipa ainda, não tinha nada. Montou-se uma primeira versão, acabou jogando fora, tava montando uma segunda versão que não tinha ido para produção ainda. Aí eu disse para ele, e aí Camilo veio conversar comigo, né, nessa época,
me conhecer também, obviamente, e tal. E aí me explicou a proposta do que era a empresa, né? Sim. Do que era a startup, do que seria a Antecipa um dia e tal, o sonho, né, digamos assim, do que ela seria. Cara, eu fiquei muito impressionado, assim, com a ideia em si. Não era a ferramenta, não era nada, era a ideia. E aí eu disse, pô, não, tenho um total interesse, eu quero trabalhar nesse projeto e tal. E aí eu comecei trabalhando desse jeito. Chegou um determinado momento que Camilo disse, esquece o hospital. Então o hospital mais freela foi como começou. Quando começou. Aí depois vai chegando um tempo que... Chega um momento que a gente não conseguia mais conciliar muito bem as duas coisas. O hospital também estava um pouco mal das pernas na época, ele estava sendo vendido para um outro grupo, um grupo maior. E Camilo chegou e disse assim, cara, esquece o hospital, eu quero você como sócio comigo, o sonho é esse, um dia a Antecipa vai se tornar isso aqui. E aí ele foi mostrando assim a escadinha, né, do que seria mais ou menos a Antecipa. E eu fiquei super impressionado com a ideia, não nego que na época eu fiquei com medo, certo? Eu fiquei com bastante medo, mas assim, eu disse, a hora de arriscar é essa, entendeu? Ou eu ainda era mais novo, provavelmente não tinha filho ainda. Isso, exato. Então não, já tinha filho, mas assim, eu era mais novo, eu disse, pô, se der errado, eu volto pro mercado e tal. Sim. Mas eu acreditei, porque Camilo me convenceu também a acreditar, usou as palavras certas talvez na época. Um bom vendedor, né? É, um bom vendedor, ele é um muito bom vendedor. E aí eu acreditei e assim a gente começou. Então a gente montou a primeira versão da Antecipa, rodou a primeira versão, foi até um pouco antes de eu entrar na sociedade, a gente rodou a primeira versão, trabalhou no hospital ainda. Então foi um sufoco, porque rodava as operações, eu estava no hospital, ele falando comigo de mensagem, eu super tenso. E cara, o início foi super conturbado, mas deu um resultado muito bom, entendeu? Tá. Deu um resultado muito bom, a gente fez um trabalho muito legal na época. Mas eu queria saber, e eu acho que o pessoal também tá querendo saber, o que é Antecipa, o que faz, qual o produto. Pronto. A Antecipa é uma plataforma de antecipação de recebíveis, certo? Então, basicamente, a gente conecta os compradores aos fornecedores e os fornecedores têm a possibilidade de solicitar a antecipação daqueles recebíveis que eles têm a receber, às vezes com 30, 60, 90, 120 dias, certo? Esse é um produto de mercado que ele já existe, mas logo no início da Antecipa a ideia foi eliminar o intermediário, que eram os bancos. Então os bancos eles já faziam esse papel, que é pegar o seguinte, comprar uma nota fiscal, certo? E ao invés de ele pagar, sei lá, R$1.000, pagar para o fornecedor R$1.000 que ele receberia com 30, 60, 90 dias, mas ele vai receber de forma antecipada, eu vou lhe pagar 900, certo? E o banco recebe os R$1.000 e compra o risco, sim, certo? Então, funcionava mais ou menos isso. Então, no início da Antecipa, a gente diz o seguinte, por que a gente não elimina esse intermediário que é o banco e a gente antecipa o próprio caixa da empresa fazer essa antecipação, né? Então, o próprio caixa, que a empresa às vezes tinha caixa sobressalente, ela antecipa os fornecedores dela recebendo desconto prévio daquela nota. Então, assim, a ideia era muito legal. Era muito boa. Então, o primeiro produto da Antecipa foi exatamente esse, certo? Foi exatamente fazer essa conexão e a possibilidade disso, utilizar o próprio caixa da empresa. Mas depois a gente entendeu que existia uma parcela do mercado que não tinha esse caixa sobressalente. Certo. Certo? Então a gente conectou os bancos na Antecipa e hoje os bancos antecipam os fornecedores através da Antecipa. Entendeu? Chega a dar um trava-língua, né? É, exatamente. Os fornecedores pela Antecipa. Antecipa, exatamente. Entendi. Então hoje a gente tem esse produto financeiro e a gente está expandindo agora para outros produtos financeiros também. Você já tem quanto tempo de empresa? De Antecipa, um total de 7 anos. 7 anos. 7 anos. E ela funcionava exclusivamente aqui em Salvador, né? Como você estava até me falando, antes da pandemia, né? Até antes da pandemia. Acho que mudou um pouquinho, né? Mudou bastante. Na verdade, o que aconteceu? Quando a gente... surgiu a pandemia, né? A gente entendeu que não dava mais para ficar no escritório, né? Pelo risco e etc. Então, foi praticamente, vai todo mundo para casa e vamos ver o que é que vai acontecer, né? Em um dia, talvez a gente volte. A gente vai voltar em algum momento, né? Então, a ideia inicial era essa. E aí, literalmente, foi todo mundo para casa, mas assim, a gente não tinha nenhum processo manual. A gente já não tinha processos manuais, certo? A Antecipa funcionava
A gente ainda tem um escritório aqui na região do Salvador Shopping, certo? Só que a gente só usa mais para reuniões esporádicas, certo? E às vezes para a equipe se reunir também. Mas de uma maneira geral, foi todo mundo para casa, vamos ficar de home office. E assim, cara, a sensação que eu tenho, pelos números que a gente coleta e etc., foi que a Antecipa se tornou muito mais eficiente. Dentro de casa. Dentro de casa, exato. Tem a questão cultural da empresa e etc., mas a gente entende que você fornecer uma qualidade de vida para o funcionário, certo? Dele ter a oportunidade, às vezes, de tomar um café com a família, ou de ele ter a oportunidade, talvez, de fazer uma academia, não ter o tempo de deslocamento que ele perderia, o estresse do deslocamento, a gente entende que isso daí foi um benefício, certo? E muito maior, talvez, do que a parte da cultura, quem sabe? Talvez, assim, como os processos na Antecipa, eles não são engessados, isso facilitou bastante, tá? Então, assim, não tinha, e antes da pandemia a gente não tinha, a gente estava começando a aplicar o Agile, certo? Ainda no escritório, certo? Então, o processo do Agile a gente já estava meio que engatilhado com o que a gente ia fazer. Quando a gente foi para o home office, isso já estava meio que desenhado. Sim. Então, isso facilitou bastante, certo? Aí vem a dificuldade do seguinte, toda pessoa que entra nova, às vezes ela não é de Salvador, o primeiro ponto é esse. Sim. Então, isso dá a oportunidade de a gente adquirir novos talentos, às vezes de fora de Salvador. Isso daí eu vejo também como um benefício, tá? Então, às vezes, tem um cara que mora em São Paulo, que mora em Minas Gerais, o cara, sei lá, não tem como se deslocar para Salvador, ou vir morar aqui. Mas a gente tem interesse em contratar esse cara. Então, hoje a gente consegue contratar esse cara facilmente. Sim. Certo? E aí ficou isso daí também foi um outro benefício pra gente também. Sim, inclusive eu trabalhei por 3 anos aqui no Cimatec, né? Uhum. E depois que surgiu a pandemia, eu tive a oportunidade de abrir os meus horizontes para ser contratado nos métodos ágeis, né? E tal, para uma empresa de São Paulo. Então, desde que eu entrei na agilidade, já é empresa de fora. Isso daí, graças às ferramentas online também, que acabam facilitando um monte. Exatamente. Assim, às vezes a gente acha que, porque o cara não está localmente, ele não vai entregar resultado. Na verdade, o resultado não é medido pela pessoa estar ou não tá. Ou não tá, entendeu? Não se mede eficiência e eficácia de uma equipe desse jeito. Porque às vezes o cara tá e não tá entregando nada do mesmo jeito, sabe? Na verdade, o Agile possibilita a gente fazer as medições necessárias para a gente saber se o cara está entregando ou não. Então, ele não precisa, às vezes, estar localmente. Óbvio que a gente entende que as relações interpessoais são importantes e etc. Então, assim, a equipe sempre busca estar se encontrando, quem está aqui em Salvador, obviamente. Quem está em São Paulo ou outra cidade é um pouco mais difícil, mas a gente traz pelo menos uma vez por ano, certo? Mas, de qualquer maneira, as reuniões, as dailies, elas acontecem todos os dias e isso daí aproxima as pessoas umas das outras. Show de bola. E aí, com isso, então, depois da pandemia, vocês passaram ou já utilizavam, todos os softwares eram online, digitais, quadro Kanban online, exatamente. Reuniões do Scrum, tudo bonitinho, de casa. De casa. Todas as nossas reuniões hoje elas são online, obviamente, porque a gente está de home office. E a gente tem várias ferramentas para fazer a gestão do Scrum, né? Então, a gente começou inicialmente utilizando o Azure DevOps, porque a gente também, o nosso cloud era na Azure na época, certo? Então a gente, vamos meio que utilizar tudo da Microsoft, vamos deixar tudo dentro. Foi legal, foi uma experiência, mas a gente viu que a ferramenta era bem engessada, era bem complicada de fazer os preenchimentos, então assim, a gente não curtiu muito inicialmente, mas foi uma boa experiência a gente adotar ela. Depois a gente foi pro Gira, ficamos um tempo no Gira também, tentando desenhar o nosso processo dentro do Gira, mas a gente viu que o Gira tinha muita coisa que a gente não ia utilizar, a gente acabou saindo um pouco do Gira também, e hoje a gente está no Asana, então a gente tem mais ou menos 2 anos e meio com a Asana. A gente entendeu que o Asana era bem maleável para a gente, então a gente conseguia montar nosso Kanban do jeito que a gente precisasse, as sprints ficavam montadas ali dentro, o nosso backlog, então a gente entendeu que o
o Asana pra gente nesse momento tá sendo bem melhor. Pode ser que amanhã também não seja mais, entendeu? Não tem nada escrito na pedra, a gente não escreve nada na pedra aqui. A gente sempre tá mudando, sempre tá testando coisas novas na Antecipa, então a gente sempre deixa as portas abertas para coisas novas, entendeu? Show de bola. É engraçado que essa trajetória que você falou aí é até um pouco parecida com a minha, mas eu parei no Gira, né? Sim. Eu comecei na Azure DevOps, né? Ferramenta muito boa da Microsoft ali, bem lúdica, bem ali, experiência de usuário bem boa, né? Tudo integrado ali, as contas de Microsoft. Aí depois eu fui pro Gira, né? Ainda tive uma passagenzinha no ServiceNow, que é uma ferramenta tipo SAP, sabe? Que não é feita para métodos ágeis, mas a empresa usava acaba adaptando, né? Acaba adaptando. E hoje em dia eu uso já há alguns anos o Gira, né? A versão do Gira que eu utilizo nem é a mais nova, nem é a Gira Cloud, se eu não me engano, que é a mais nova. E tem vários plugins e várias outras ferramentas que vão se ligando nela. Mas aí eu parei nela, ainda não testei o Asana, mas já testei aquelas outras que são mais básicas. Trello, Planner, Notion, né? São ferramentas que estão mais no dia a dia de algumas pessoas, de microempreendedores, que às vezes eu dou certo tipo de consultoria. Você precisa conhecer, obviamente. Né? Eu preciso conhecer essas ferramentas, mas no meu trabalho eu uso o Gira. Já usei o Trello também agora em outros projetos. É uma ferramenta também muito boa. De uma maneira geral, elas são ferramentas que elas são muito mais simples do que o Gira. E eu acho que, tipo assim, para empresas que não são tão grandes, não são tão big companies, elas se atendem perfeitamente. Sim. Perfeitamente. Também acho. Mas... beleza, vocês usam Scrum lá no Antecipa, e quem que foi que fez o papel de agilista no início, e aí como que foi a transição para talvez hoje ter uma pessoa dedicada, né? Massa. Isso aí é bem legal, porque o que aconteceu? Primeira coisa, que a gente entendeu que não dava para ficar do jeito que era. Como é que era? Era Extreme Go Rossi. Certo? Era basicamente, chegou a demanda, vamos fazer aqui, quanto tempo mais ou menos a gente entrega, não tinha quebra por história, não tinha nada desse tipo, eram poucas pessoas na empresa, então a gente meio que tipo, vamos fazer, tem que fazer acontecer. Sim. Certo? Mas quando a Antecipa recebeu o primeiro aporte da Redpoint, a gente entendeu que a gente precisava se profissionalizar um pouco mais, sabe? Não dava para ser assim. A gente precisava fazer as coisas funcionarem da maneira mais correta possível, certo? Então a primeira coisa foi a gente contratou uma pessoa que já trabalhava com Scrum, certo? Então a gente preferiu trazer uma pessoa experiente mesmo, então que já trabalhava com Scrum em outras empresas grandes e etc. Essa pessoa ficou, se eu não me engano, na época de 2 a 3 meses com a gente, desenhando todo o processo, certo? Ela ficou 2 a 3 meses desenhando um processo com a gente e fazendo o papel de Scrum Master. Então, ela participava de 2, 3 dailies por semana, ela vinha, escrevia as histórias e etc. E ela funcionou como essa pessoa de dar a consultoria do processo inicial, para implantar o processo. Entendi. Certo? Depois disso, que essa pessoa... acabou finalizando o trabalho dela, o processo já estava montado, mas a gente entendia que não dava para um desenvolvedor fazer esse papel. Primeiro porque o desenvolvedor não gosta de escrever. Geralmente não curte muito escrever, né? E história... E a gestão também, né? E fazer a gestão, exato. E a história ela tem que estar bem escrita para quem vai fazer, certo? As histórias dentro da sprint, o ideal é que ela esteja bem escrita. Só um parêntese. História de usuário é a descrição da tarefa bem feita, como se fosse um post-it ou um cartão lá dentro da ferramenta de Scrum, tá? Exatamente. Só pra galera aí que tá ouvindo você falando história. E aí a gente entendeu que a gente precisava de uma pessoa, certo? Então a gente contratou uma pessoa para ser Scrum Master, e aí ela ficou mais ou menos 1 ano, no meio, depois a gente mudou essa pessoa, ela acabou indo para outro desafio e a gente acabou trocando. Mas naquele momento inicial a gente já entendeu que a gente precisava. A gente precisava ter uma pessoa. Então assim, se a gente tinha que fazer as coisas da maneira certa, então que começasse certo daquele momento, entendeu?
Show de bola. É uma frasezinha que eu costumo falar também, que é: as ferramentas, elas não organizam a gente que organiza as ferramentas. Exatamente. Então, se a gente está achando que só porque estamos utilizando as melhores ferramentas já estar tudo lindo, né? Não vai funcionar. Mas não. Por exemplo, lá no banco, acredito que a gente tenha, sei lá, 100, 200 agilistas, cada um tomando conta normalmente de 2 times, e a gente tem bastante trabalho de organizar todo o trabalho dos times, escrever junto com o PO lá, o Product Owner, e a gente percebe que quando tem 3, 4 times para cada Scrum Master, as coisas já não ficam tão bem organizadas assim, porque falta tempo, falta dedicação ali de cada um. E é um trabalho, assim, bem árduo, né? Você sabe que você que trabalha com isso, não é um trabalho fácil. Você escrever história, você tá junto com o Product Owner, definindo essas histórias, vendo os requisitos de cliente, etc. É um trabalho que ele leva tempo. Então, assim, não dá para ser uma pessoa que não esteja focada naquilo. E como você disse, se tiver 3, 4 equipes para o mesmo agilista, já fica bem mais difícil, né? Então, o ideal é que realmente o agilista ele tenha só no máximo 2 teams, no caso, e que esses teams também não sejam muito grandes, né? Porque aí dificulta mais ainda o processo. Sim. Mas vocês tiveram um certo tipo de dificuldade de, por exemplo, você e Camilo e o outro sócio, de passar para as outras pessoas dos times a cultura, a mentalidade ágil, de entregar sempre, coletar o feedback do cliente, porque era um aplicativo ou era um plug num site? Como que era o produto de vocês? O produto da Antecipa, ele é uma aplicação, né? Ele é um aplicativo mesmo, um aplicativo desacoplado de qualquer outra coisa, então os fornecedores entram lá e solicitam antecipação. Veja só, no início do processo, como eu falei, a gente era extreme gorroça, então assim, não existia nada de processo agile implantado na empresa, então você sentia que as pessoas meio que achavam no início que isso demandava muito tempo. Como é que a gente vai ter dailies, vai ter reuniões todos os dias de 15 minutos. A gente está perdendo tempo com isso. Sim. Então, a primeira coisa que vem na cabeça é isso, né? Mas vai ter que ficar arrastandozinho card nas histórias de um lado para o outro. Pô, isso daí também leva tempo, sabe? Tudo é questão de as pessoas entenderem o benefício que tem por trás daquilo ali, sabe? As coisas, elas precisam ser medidas. Perfeito. Entendeu? Elas precisam ser medidas. Não dá para você medir aquilo que não está registrado. O primeiro ponto é esse. Se não está registrado, não tem como medir. Sabe? Se não tem um registro do que foi enviado para a sprint, trazendo mais para o método Agile, e o que foi realmente entregue no final da sprint, eu não consigo ter métrica e eu não tenho organização. Certo? Então, o início do processo de implantar essa cultura do Agile foi primeiro educar as pessoas que faziam parte do processo, certo? Esse não foi um trabalho que eu fiz, nem que o Camilo fez, nem que o Michel fez na época. Esse foi um trabalho que o consultor fez. Certo. Então ele teve bastante trabalho em fazer as pessoas entenderem que era necessário, que a gente estava, não foi nada impositivo também, obviamente a gente conversou com as pessoas e elas foram aceitando e entendendo os benefícios que aquilo estava trazendo. Pô, a gente está entregando as coisas, as pessoas estão vendo o que a gente está entregando, sabe? Então eles conseguiam ter as próprias métricas, ver o que eles estavam entregando e a gente viu o resultado na plataforma em si. Sim. Entendeu? Aí, mas por curiosidade, vocês utilizando a Asana hoje em dia, vocês criam dashboards com as métricas dos times no próprio Asana? Ou vocês chegaram já a usar Power BI, por exemplo, né? Que é uma ferramenta para isso, né, específica. Lá no banco a gente faz as duas coisas. No dia a dia, um pouco de dashboard no Gira e também tem as métricas oficiais do banco que são feitas no Power BI oficial. Não, hoje a gente utiliza só a Asana mesmo para coletar essas métricas, tá? Então lá tem os percentuais do que foi entregue na sprint, etc. A gente tem as pontuações também todas lá, então a gente sabe hoje. Porque o Asana, como ele permite você criar campos customizados, né? Sim. Então ele dá essa possibilidade. Então, como eu disse, ele é bem dinâmico, a ferramenta é bem dinâmica. Então a gente cria vários campos customizados para a gente poder extrair essas métricas, certo? Então isso facilita bastante para a gente. A gente nunca utiliza outra ferramenta para extrair essas métricas. Sim. E desde o ponto que vocês, acho que foram comprados, né? Parcialmente comprados para fazer parte do grupo XP, né? Isso. Você sente que
mudou um pouco a cobrança em relação a métricas? Como é que vocês transitaram? Veja só, óbvio que mudou, porque o nível do jogo ele acabou subindo, né, digamos assim, mas nunca foi uma cobrança diretamente da XP em si. Foi uma cobrança mais interna mesmo, que a gente entendeu que a gente precisava fazer as coisas acontecerem, andarem, certo? E ser mais, como eu expliquei, ser mais profissionais, o mais próximo possível, né? De ser profissional, mas nunca deixando de ser uma startup, certo? Isso é importante. Por quê? A gente entende que, tem que existir os processos precisam estar bem alinhados, os processos têm que estar difundidos na empresa, e etc. Mas o dinamismo da startup a gente não pretende perder tão cedo. Talvez quando a gente, sei lá, esteja faturando alguns milhões por mês, sim, e etc., talvez a gente se torne uma big company e os processos sejam mais engessados, certo? Como é a XP hoje, né? Ela tem vários processos lá, mas a gente não chegou a adotar os processos da XP. Entendi. A gente funciona hoje meio que como uma empresa apartada. E aí, só trazendo um outro ponto, que aí talvez seja uma notícia até mais recente, né? A XP ela vendeu uma parte societária dela para uma empresa chamada CERC, que é uma registradora de recebíveis, certo? Uma registradora de duplicatas escriturais, certo? Então, hoje, a CERC é a acionista majoritária da Antecipa. Óbvio que está sendo aprovado pelo CAD ainda, está em processo de aprovação pelo CAD, mas a XP continua como sócio e a gente tem um novo sócio agora, né? Tá só esperando finalizar esse processo do CAD aí para poder sair tudo certinho. Que massa, velho. E vem cá, você consegue trazer assim pra gente uns parâmetros, né, de quantidade de processos ou de investimentos ou de pessoas, números mesmo que mostrem o quanto vocês vieram evoluindo aí desde antes da pandemia até depois? Claro. Não precisa ser os números exatos, efetivos, mas pode ser relativos, né? Não, claro. Então, assim, só para você ter uma ideia, depois que a gente plantou o Agile dentro da Antecipa, a gente tem uma média de assertividade nas sprints de 87%. 87%. Então, a gente, quando define a sprint lá, sei lá, com 40 histórias e tal, geralmente a gente entrega 87% dessa sprint. Cara, é um número muito bom para uma empresa relativamente pequena. Então, hoje na equipe de tecnologia, a gente tem 9 pessoas. Tá? Caramba. Então, assim, é pouca gente, sabe? Sim. Para uma empresa que tem muitas operações, então a gente hoje roda em torno de umas 4.000, 5.000 operações diárias, tá? Então, a gente roda bastante operações. A gente cresceu em termos de quantidade de operações entre 2022 e 2023, o equivalente a 174%. Então, a gente mais que dobrou. Triplicaram. Entendeu? A gente mais que dobrou. A gente quase dobrou, na verdade, né? A gente quase dobrou a nossa quantidade de operações que a gente rodou, certo? A gente hoje tem em torno de 40 clientes conectados, integrados na plataforma. Então, são compradores que cadastram notas fiscais para pagar para algum fornecedor e isso sobe para a plataforma, tá? Então, a gente está falando de 40 integrações que às vezes podem ser diferentes ou podem ser semelhantes, tá? Com esses compradores. A gente hoje tem cadastrado na plataforma, solicitando operações, 4.000 fornecedores. Caramba. De 4 a 5.000 fornecedores hoje pedindo antecipações na plataforma. E hoje a gente tem mais ou menos 20 agentes financiadores, que aí são bancos, FDICs, que estão também integrados na plataforma, sabe? Então, para uma empresa que hoje só tem 9 pessoas na área de tecnologia, a gente fez um trabalho bem interessante. Tá? Foi importante o Go Rossi do início, né? Provavelmente. Cara, é aprendizado, entendeu? É curva de aprendizado. A gente precisava, talvez, naquele início, ser daquela maneira, para entender que daquele jeito a gente não iria conseguir continuar. Escalar, certo? Né? Porque escalar, a gente não iria conseguir escalar, mas quando o Agile veio, sei lá, acho que parece que iluminou os caminhos, assim, do tipo, caramba, por que a gente não fez isso antes? Mas eu entendo que era necessário, sabe? Que o processo inicial, ele tinha que acontecer, que a gente precisava sofrer no início para entender que, tipo, para tudo, vamos consertar. Enquanto a empresa
não é tão grande, certo? A gente precisa corrigir de agora. Sim. É muito mais fácil a gente pegar uma empresa relativamente pequena e implantar um processo de Agile do que você pegar uma empresa com, sei lá, 3.000 colaboradores, 2.500 colaboradores e tentar implantar Agile. Geralmente você particiona, né, por equipes e vai implantando aos poucos, obviamente. Isso. Mas o processo ele é muito mais moroso, é muito mais estressante, é muito mais cansativo, sabe? Então Perfeito. A gente entendeu que o momento de corrigir era aquele, entendeu? É engraçado, velho, porque ao longo do curso de gestão de projetos, né, que eu estou dando aula no Cimatec aqui, eu acabo tendo contato com 30, 40, né, alunos que são de áreas distintas, geralmente são de áreas de engenharia, tem inclusive psicólogos de outras áreas mesmo, enfermeiros que estão querendo se formar num curso de gestão de projetos para ir para a área de gestão, e eles acabam realizando algumas tarefas de sala de aula, né, relacionadas a métodos ágeis. Sim. E é engraçado que às vezes poucas coisas que eles me trazem na sala de aula mostra que a falta de visibilidade das tarefas no dia a dia das empresas dele faz com que pessoas deixem de fazer o trabalho correto ou que a comunicação não está clara, eles atrasam obras ou projetos porque alguma pessoa faltou fazer uma tarefa que não estava clara, não estava em lugar nenhum, foi apenas um telefonema que alguém passou a tarefa para ela, e que às vezes em algumas empresas a gente até pensa em ajustar a empresa inteira para métodos ágeis e tudo. Sim. Mas poucas coisas do método ágil já seria suficiente para aumentar drasticamente a eficiência de alguma empresa, né? Então, simplesmente você tem um quadro Kanban ali na sala principal da sua empresa ou digitalmente, com todas as tarefas ali, já ajudaria o seu dia a dia enormemente, né? Mas tem gente que ainda não faz isso e acaba sofrendo as consequências, né? Mas Iago, exatamente. As pessoas acham que isso leva tempo. Entendeu? Eu acho que o grande segredo, talvez, é as pessoas entenderem que, tipo, o tempo que você gasta escrevendo as histórias é um tempo que você ganha lá na frente. Concordo. Certo? Tipo assim, escrevendo as histórias, organizando meu Kanban, organizando meu sprint, sei lá, você vai levar um tempo, óbvio, isso vai gastar um tempo. Então, se você não tem tempo, consiga uma pessoa que possa fazer isso. Certo? Você precisa ter pelo menos alguém para fazer isso por você, já que você não tem tempo. Porque você vai entender que, tipo, no momento que você organiza e que você consegue entender o que é que você tem para fazer, porque às vezes a dificuldade da pessoa é entender o que eu tenho para fazer, sabe? O que é que eu preciso para chegar naquela entrega que eu quero, sei lá, pode ser aí você aplica várias coisas, software, obra, uma reforma em uma casa, ou qualquer coisa que seja, dá para aplicar já em quase tudo na vida, né? Uhum. Então, se você primeiro entende o que você tem para fazer, para você ter aquela entrega, certo? Você vai conseguir economizar tempo. Sim. Certo? Mas você vai conseguir economizar tempo lá na frente. Sim. Não, eu até brinco, né? Eu acho que no outro podcast eu comentei sobre construir uma parede, ou era pintar uma parede, né? O cara tá lá escrito na história, né, de usuário dele, que ele precisa da tinta, ele precisa do rolo, ele precisa do balde, mas faltou a fita crepe para passar ao redor do interruptor. Sim. Né? Esse é um caso típico, que para uma obra pode ser assim, mas para um software pode ser outra coisa que está faltando. Então, a pessoa que escreve aquela tarefa, se ela não descrever exatamente tudo que tem para ser feito, no meio da sprint, no meio daquele bloco de 7, 15, 20 dias, o desenvolvedor, o trabalhador, qualquer pessoa que seja, vai estar parado ali, Exatamente. Tendo que te ligar para saber o que é que ele está precisando mais, faltou tal coisa, o fornecedor ainda precisa entregar. Então, esse tempo que você gasta ali no iniciozinho da sprint... Ela é super importante. É super importante. Super importante. E como você explicou, né, você ser detalhista, né, você precisa ter detalhes, você precisa ter a documentação, se for, sei lá, uma integração, coloca a documentação dentro da história, tenta detalhar o máximo possível daquilo. Se precisar de um recurso externo, você colocar os contatos do recurso externo, é interessante também você colocar na própria história, certo? Porque às vezes a gente se depara com alguns problemas do tipo,
você não detalhou tão bem, ou você não colocou a documentação, aí o desenvolvedor, quem vai executar a tarefa, não importa de qual área seja, certo? Ele já perdeu uma parte. Às vezes ele perde uma manhã, Sim. ele perde 2 horas, só para saber quem é a pessoa que ele precisa entrar em contato, só para poder requisitar a documentação da integração que ele vai fazer, por exemplo, sabe? Então, assim, esses pequenos detalhes são super importantes para você ter um resultado efetivo dentro da sprint. Sim. Perfeito. E aí você, como CTO, aí, como líder das equipes, eu acho que tem também um balanço um pouco diferente da liderança quando você pensa no Go Horse, né? Aquela gestão tradicional, que você fica controlando ali as horas, os minutos de trabalho de uma pessoa, para a liderança ágil, né? Que é geralmente resultado do time de um modo geral, Com né? certeza. Então acaba mudando um pouco a forma de você lidar com os seus próprios colegas, né? Na verdade é uma quebra de paradigma, né? Às vezes você acha que, como eu salientei um pouco anteriormente, que às vezes que o cara tá fisicamente, você ali controlando o que o cara tá fazendo, aquilo vai dar resultado efetivo. E na verdade não é, certo? Você entregar as tarefas para o cara e o cara conseguir executar, o desenvolvedor, certo? Ele é extremamente importante. E você acompanhar aquilo que está sendo feito, obviamente. Então, a eficiência, hoje, principalmente na Antecipa, a gente não mede por horas trabalhadas. Quantas horas? Se, tipo, o cara foi lá, entregou uma história, e essa história valia, sei lá, 3 pontos, 5 pontos, enfim. E, pô, o cara entregou em 1 hora, cara, e a gente... Ótimo! Se ele entregou em 5, beleza, vamos avaliar o porquê, se era para entregar em mais ou menos 1h30, 2 horas, a gente tem mais ou menos a métrica, tá? Então é avaliar, às vezes o cara teve uma dificuldade, ou até a história não estava tão bem detalhada, alguma coisa. Óbvio, a gente sempre está medindo dessa maneira. Mas como você disse, o sucesso da sprint é o sucesso do time. Então nunca é um indivíduo só. Então é o time de uma maneira geral. E, cara, engraçado o que você falou aí, que é assim, às vezes o cara teve uma dificuldade, mas se uma outra pessoa tivesse essa tarefa para fazer, ela teria a mesma dificuldade e você acaba descobrindo uma área da sua empresa ou de alguns colaboradores que está deficiente e você precisa treinar ele. Então faz parte da liderança ágil ali, olhar para aquele card... E tá entendendo o que é que precisa mudar. O que é que tá precisando ser discutido mais definido, treinamento, né? Colocar o cara ali para fazer um cursozinho, às vezes é uma coisa simples, né? E também tem uma questão que é importante, que às vezes tem pessoas que elas se dão melhor com uma determinada tarefa. Isso. Então é você saber direcionar as tarefas para as pessoas adequadas. Então, por exemplo, às vezes você tem um desenvolvedor que ele trabalha muito bem com integração. Pô, não faz sentido eu pegar um cara que faz muito bem back-end para outra coisa, back-end for front-end, certo? E dizer para ele, faça uma integração aqui. Uhum. Pô, às vezes o cara tem dificuldade, realmente ele vai levar um tempo maior. Então, assim, se eu tenho urgência na entrega daquela feature, se aquilo precisa terminar dentro dessa sprint, eu direciono para o desenvolvedor que vai ter uma melhor expertise naquilo ali. Sempre a gente faz assim, certo? Não tenho tanta urgência. Então é bom também que esse cara que às vezes não trabalhou com integração, ele pegue alguma coisa para ele poder se sair um pouquinho da zona de conforto, entender que existem outras coisas que ele precisa aprender também. E óbvio, se for necessário, dar um curso, dar um treinamento, colar uma pessoa também, a gente faz muito isso. Colar uma pessoa com cara para poder ajudar ele, entendeu? Então a gente faz muito isso também. É que vocês chamam de pair programming, né? Exatamente. Que é programação, eu não quis trazer o termo técnico. Programação em pares, né? Digamos assim. Você deixa o cara ali do seu lado. Basicamente o cara do lado, né? O dia todo, ajudando ele, fazendo ele entender o que é que precisa ser feito e tal. Que na realidade é a performance do time, né? O resultado final da sprint é o time, né? De um modo geral, você quer que seu time vá evoluindo a performance ao longo do tempo. Não importa tanto você correr bastante agora e você não preparar todo o time ali para, caso uma pessoa venha a faltar, né, você ter outra para atuar naquela mesma área mais ou menos. É bom sempre você trabalhar com a noção de que você precisa ter um backup, né? Sim. Que são sempre pessoas que, tipo, elas podem assumir uma determinada tarefa caso essa outra pessoa não esteja disponível. Isso não é tão fácil numa empresa pequena.
é mais difícil. Sim. Essa gestão ela é muito mais complicada, porque você às vezes não tem tanto braço assim, digamos. Sim, 9 pessoas. 9 pessoas é muito mais difícil. Só que a gente tenta sempre fazer o desenvolvedor girar nas tarefas, digamos assim, tarefas de integração. Então sempre a gente pega um cara que às vezes não fez nenhuma integração e ele vai fazer essa integração, entendeu? Para sempre ele tá saindo da zona de conforto e aprendendo um pouco mais também. Show de bola. E em relação à transparência dos objetivos da Antecipa, por exemplo, é claro para todo mundo? Vocês utilizam alguma metodologia? Sim. A gente tem aqueles objetivos SMART, tem OKRs, ou vocês adotaram algum vindo da XP ou de alguma outra empresa? A XP ela tem a forma de medir os objetivos, certo? E deixar essa transparência. A Antecipa a gente começou a fazer implantação de OKR há mais ou menos um ano, 6 meses a um ano atrás a gente começou, certo? Então a gente entender quais são os objetivos, quais são as key results que a gente precisa para poder alcançar esses objetivos, obviamente. Então a gente está implantando ainda os OKRs. A gente não está no nível de maturidade muito alto, a gente está em fase de implantação, mas a gente entende a importância e a gente está tentando implantar isso no Antecipa. Entendi. Aí talvez um pouco para a galera que está de casa aí, OKR é uma metodologia, né, que foi bastante difundida por John Doerr, né, que é um cara que era da Google, e ele trouxe, né, objetivos e resultados-chave. Então geralmente o objetivo ele é aspiracional, então gostaria de me tornar uma empresa brilhante no ramo financeiro. Nunca é uma métrica bem definida. Bem definida. Mas aí, os KRs, que são os resultados-chave, eles têm um número ali e um tempo, né? Isso. Então, assim, o que eu gostaria de atingir, né? Um NPS tal, né? Uma taxa de churn ou pessoas, sei lá, novos clientes, né? Até o final do ano eu gostaria de obter ou dobrar minha quantidade de clientes. Esse seria um resultado-chave, né? Faz parte ali um pouco da metodologia. E eu vejo que muitas empresas elas tentam utilizar OKRs, nem sempre elas conseguem manter essa cultura também. É bem difícil. Porque não é muito fácil. É uma mudança de paradigma da mesma forma. Você deixa de ser uma empresa mais tarefeira, né? Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro. Para passar a resolver problemas para o atingimento das metas. É um negócio meio diferente. Bem diferente, E eu vejo muitas empresas que não seguem. Isso você está revisitando isso o tempo todo, né? Está revisitando e está realinhando suas prioridades de acordo com os OKRs que você definiu lá no início. E para uma startup é um pouco diferente, né? Porque a startup ela está em constante mudança. Sim. Então, o que é prioridade hoje, beleza, pode ser prioridade nos próximos 2 meses, mas pode ser que não seja mais prioridade daqui a um mês. Sim. Pode ser que não seja mais tão prioridade daqui a 15 dias, óbvio. Então, a gente acaba sendo bem dinâmico, mas a gente definiu uns OKRs no início do ano. Não está tão engessado do tipo, a gente tem que atingir isso, mas a gente pretende. Certo? Então é pretensão. É diferente de tipo, a gente tem que atingir. Certo? Então a gente definiu alguns e a gente vai tentar atingir, mas não é nada engessado. Sim. Se no meio do percurso a gente entender que existem prioridades que são mais relevantes para a empresa em si e que para o produto melhorar a gente precisa mudar talvez, ou talvez não atingir todos os OKRs que a gente definiu lá no início, não tem problema. Sim. Geralmente nos lugares que eu trabalhei, a pessoa agilista, né, ou Agile, ou Scrum Master, ela é uma das responsáveis por tomar conta desse processo dos OKRs. Quem cria os OKRs realmente são os líderes da empresa, ou do setor, né, ou da área, ou dos times. Mas tem que ter um acompanhamento. Então, o Scrum Master ou o Agile Coach, né, para empresas que têm vários níveis de agilidade, eles tomam conta do processo. Então, todo mês a gente precisa fazer um OKR check-in, né, que é um check-in ali. Você vai colocar o valor atingido naquele mês para aquele KPI, né, KPI, que algumas empresas aí menores talvez utilizem bastante.
de 3 em 3 meses tem alguma revisão dos OKRs, de 6 em 6 meses OKRs táticos. Então não é também para ter uma pessoa faz tudo, né? Tem que ter uma pessoa dedicada para esse processo, para que as coisas não vão saindo do caminho, né? Saindo do rumo dos key results lá, né? Sim. Então, às vezes, até numa startup pode ser complexo de você ter uma pessoa dedicada para isso. É bem complicado porque, como eu disse, principalmente para Antecipa, né? Que não é uma empresa tão grande, não tem tantos funcionários, a gente tem uma pessoa dedicada para cuidar de OKR, é bem difícil. Então, assim, geralmente a gente cuida, mas não é um cuidado tão efetivo como deveria ser. Então, por isso que eu digo que os OKRs hoje da Antecipa, eles estão bem maleáveis. Óbvio, a gente deseja, certo? Mas se a gente entender que no meio do percurso precisa mudar, não tem problema com relação a isso. Sim. Aí, só pra gente ir chegando pro final, assim, tem mais umas 2 ou 3 perguntinhas aqui, e acabam sendo curiosidades minhas, né? Inteligência artificial, elas já fazem parte da vida de vocês, profissionalmente ou pessoalmente? Você, como CTO, por exemplo, utiliza, os seus, né, colegas lá, os desenvolvedores, utilizam também? Porque eu venho pesquisando muito sobre isso, tem ajudado bastante minha vida pessoal, assim, mas ainda não estou usando tão bem profissionalmente, né? Perfeito. Vamos lá. IA, a gente tem na Antecipa algumas coisas, algumas frentes de IA, certo? A primeira frente de IA que a gente tem é o seguinte: a gente adquiriu para os desenvolvedores o GitHub Copilot, que na verdade ele funciona como um IA que complementa o seu código. Quem tiver curiosidade de dar uma pesquisada, é um negócio bem interessante. Então, praticamente, você começa a escrever alguma funcionalidade da aplicação e ele praticamente completa para você. Caramba, cara. Não, é um negócio assim absurdo e chega a ser assustador. Sabe? Parece que ele tá extraindo da sua cabeça assim o que você tá fazendo. Tipo assim. E, pô, digamos que em 80% das vezes ele acerta. E nos outros 20% você precisa corrigir uma coisa ou outra e tal, mas assim, é muito, muito bom. Como eu costumo até dizer, inteligência artificial tá para te complementar. Exatamente, né? Não é para assumir você o seu papel, continua revisando, você continua analisando o que ele tá fazendo, mas o trabalho braçal, ele pode fazer por você muito bem, né? Exatamente. Às vezes. E assim, ele na verdade vai funcionar para o desenvolvedor para aumentar a produtividade, né? Então, para escrever o óbvio, sabe? Que às vezes é muito óbvio, então e ele é chato já ajuda, e trabalhoso, né? Trabalhoso, então ela faz muito bem isso, certo? A gente também trabalha com IA para fazer documentação de código, funciona muito bem também. É dentro do GitHub mesmo? Dentro do GitHub também, certo? E a gente tem o IA, uma parte de IA funcionando no nosso algoritmo de precificação. Certo? Que é basicamente o seguinte: quando o fornecedor vai lá e ele concede um desconto, ele diz, sei lá, eu tenho uma nota a receber de R$1.000 aqui, eu quero conceder um desconto de 5%. Esse algoritmo de precificação, ele avalia se esse fornecedor teria realmente esse desconto no mercado financeiro, digamos assim. Caramba! Então é bem interessante, sabe? Então ele avalia, faz uma série de cálculos, uma lógica lá bem complexa, tá? Para poder ver se realmente esse 5% que o fornecedor tá dando de bid, né, faz sentido. Não, esse cara não tem 5% no mercado. Por que ele tá dando 5% aqui? Sim. No mercado ele tem 7%, entendeu? Sim. Então tem um algoritmo, o algoritmo de precificação, ele tem algumas coisas de IA. Mas a gente tem várias frentes de IA que a gente pretende implantar no futuro, ajudar a gente no suporte, no nosso call center e etc. Talvez alguma coisa com integração de conversação com o WhatsApp, sabe? Certo. Então tem muitas frentes ainda, não são prioridades hoje na Antecipa, mas a gente entende que é o futuro, né? Sim. Até como curiosidade, né? Eu era aquele hard user de Google Chrome, né? Sim. Até que o Edge, né, da Microsoft, ele começou a utilizar o Copilot, e até você falou aí de GitHub Copilot, eu até fiquei com isso na mente. Cara, o Copilot, ele tem me ajudado muito, porque você pesquisa assim, eu preciso fazer alguma coisa, consertar um quadro quebrado lá de casa. E você coloca no Google, né, no Google Chrome ali, sim. E ele vai te dar uma lista de sites para você ainda entrar no site e você fazer sua pesquisa, né? Já o Copilot não, ele tem uma guiazinha ali que abre na lateral
que ele já te explica como fazer, e se você quiser ainda assim olhar os links de vídeos ou de outras explicações, você olha ali. Mas o Copilot ele já te ajuda ali na lateralzinha, né? Então, essa foi uma mudança recente na minha vida que já tem me ajudado bastante. Pois é, e engraçado que a própria Google já tem o Bard, né? Que é o IA dela, e eles ainda não colocaram dentro do Chrome. Isso não... Acho que eles até estão mudando, né? Já mudaram para o Gemini, né? AI, já mudou o nome, mas eu não vejo ainda integrações. Não tem. Fortes, e é muito bom, né? Eu já usei e é muito bom, mas o melhor ainda é o ChatGPT. Eu recentemente também comecei a experimentar 2 aplicativos, 2 sites, que eles fazem transcrição de reuniões e organização, resumo, planos de ação de reuniões. Então, um é o Tactic e o outro é o Fireflies. São esses 2 aplicativos que eu posso até deixar aí na descrição para a galera do YouTube, do Spotify. Depois eu te passo também. Que ajuda muito a organização do dia a dia. Então, a gente aproveitando aqui que está falando de inteligência artificial, produtividade, imagina você toda vez que termina uma reunião ter que escrever uma ata, um resumo, uns tópicos e, sabe, planos de ação da sua reunião. Isso aí já faz por você, né? É isso. O IA, na verdade, ele não vem para substituir ninguém, né? Ele vem para aumentar a sua produtividade. E quem tiver adaptado a isso vai continuar no mercado, né? Quem não tiver, infelizmente... Exatamente. Não vai continuar. E como que você vê aí sua empresa crescendo junto com métodos ágeis, junto com inteligência artificial? Como que tá a sua visão de futuro em relação a Antecipa mesmo, né? Assim, o que acontece? A gente agora vem num processo que a gente foi adquirido pela SEC, né? A SEC ela será uma registradora de duplicatas. Então, a nossa visão é que isso é o novo, digamos assim, é o pote de ouro no final do arco-íris. Em que sentido? Como funciona hoje para boleto, toda a duplicata que foi emitida, ela terá que ser registrada, certo? Então, a Antecipa já está começando a fazer integrações com a SEC para a gente já coletar. Então, hoje a integração que a gente faz diretamente com cada comprador, cada app de comprador, a gente vai fazer diretamente com a SEC, que a gente já vai ter acesso à duplicata do Brasil todo. Do Brasil todo, direto da fonte, digamos assim. E a gente já vai poder transacionar essas duplicatas e já fazer operações diretamente com ela. Então a gente não vai estar mais atrelado diretamente a um comprador, fechar um contrato. Então a gente vai ter meio que estar vinculado à SEC, e com isso a gente vai conseguir aumentar o nosso volume, digamos assim. Posso ter ideia, o mercado de duplicata escritural é mercado de trilhão no Brasil. Entendeu? Então, assim, a perspectiva é muito boa, sabe? É muito, muito boa. Então, assim como foi para boleto, então hoje você já recebe no seu celular. Foi um boleto emitido para você aqui no valor de tantos reais. Rapaz. E a mesma coisa vai acontecer para nota fiscal. Por curiosidade, eu recebi umas notificações esses dias de um outro banco. Eu tinha emitido o boleto de outro banco, recebi notificação do que eu uso, né? Pois é. Entendeu? Então, essa ideia de ser tudo hoje integrado e conectado é cada vez mais realidade, né? E hoje, o processo de duplicata, ele não é assim ainda. Certo? Isso funciona muito bem hoje para produto. Então, produto hoje, toda emissão de nota fiscal de produto, ele está no site da Fazenda, tá? Na Secretaria da Fazenda. Mas nota fiscal de serviço, hoje cada município meio que tem o seu, é desacoplado, não funciona bem, etc. E com a duplicata escritural, isso tudo meio que cai por terra e agora vai ter que ser todo mundo integrado. É uma agenda bem longa, tá? Não é nada para acontecer daqui a os próximos 6 meses, nem o próximo ano, mas existe uma agenda de implantação disso e vai acontecer nos próximos anos. Show de bola, velho. Mas assim, então, que conselho, vamos chegando ao final aqui, mas você como formado em sistema de informação, né, empreendedor, montou uma startup, lida com gestão ágil, tá aumentando aí sua empresa, né, nessa crescente futura.
qual que é o conselho que você poderia deixar aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Tanto em relação a um pouco de profissão ali, que é de ser desenvolvedor, como também ser empresário ou empreender numa pequena e média empresa, né? O que você podia passar aí para a galera? Primeiro, como desenvolvedor, se dedique, pegue bastante projeto no início da sua carreira para você aprender e adquirir o máximo de experiência possível. Certo? Porque você só tem a ganhar com isso. Então, eu trabalho numa empresa. Beleza, eu não acho que isso é suficiente. Pegue freela, entendeu? Pegue projetos. Se você tiver a possibilidade de pegar projetos internacionais, isso é super importante para você aprender uma segunda língua. Então, isso é bem bacana também. Como empresa, acreditar e confiar no processo. Sabe, às vezes você vai ficar bem desanimado, bem angustiado. Mas acredite, se sua ideia é boa, se realmente tem base, né, sua ideia realmente é interessante, acreditar no processo é necessário. Show de bola, Amaral. Beleza, estamos chegando ao final do nosso papo aqui. Muito obrigado pela sua audiência aí no YouTube, no Spotify. Muito obrigado, Amaral, por ter vindo, por ter compartilhado aqui um pouquinho com a gente sua vida, sua estratégia de vida. Grande abraço. Quer dar uma palavrinha? Muito obrigado pela atenção e assim, estou disponível para qualquer outra oportunidade, vim falar um pouco mais também. Show de bola, velho. Então, valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.